Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, irmãs de todas as igrejas, de todos aqueles países, 60, 100 ou mais de 100 países, onde Deus tem permitido que sua igreja chegue. Tem alguns países onde tem 4 corações que buscam a Deus, mas esses 4 corações Deus os vê e Deus se alegra de que o louvem, que o busquem, o honrem. Ele se alegra desses 4 corações. Portanto, que agradecemos ao Senhor pelo cumprimento de sua promessa, assim como nos dizia nosso irmão Álvaro, essas promessas que o Senhor fez tantos anos atrás, 55 ou mais, que ele estaria levantando uma congregação a nível mundial. Naquele tempo, o Senhor, estávamos em Bogotá, vivíamos em Bogotá, Colômbia, e ali o Senhor, uma madrugada, à 1 da manhã, se manifestou, falando e fazendo promessas maravilhosas para o futuro, e falando, dizia, desse pequeno redil, sigam, congreguem-se, que eu vou formar uma igreja grande aqui na Colômbia e em todos os países do mundo. Glória ao nosso Deus. E o Senhor dizia, e vocês não terão tanta dificuldade para evangelizar, porque sou eu que converterei os corações e os trarei ao lugar indicado. É por isso que todos nós, vocês e nós, que estamos aqui reunidos para ouvir o ensinamento, somos privilegiados porque Deus está nos congregando no lugar correto. Como ele o dizia, agradecemos ao Senhor por este privilégio dele nos considerar e estarmos aqui na presença dele, sabendo que são milhões e milhões de pessoas que tem no mundo, que não tem essa oportunidade, não tem esse privilégio, essa bênção de ser amados, guiados ou olhados, vistos por Deus. Senão que tem muitos que vivem sem Deus, sem esperança, na tristeza, na amargura, na desolação. E nós somos felizes no Senhor, por isso cremos que todos vocês conheçam este caminho, que todos vocês não deixem de se congregarem, busquem a igreja mais próxima e assistam, para que recebam profecia, para que o Espírito Santo se manifeste em vocês, e vocês conheçam esse Deus e saibam que Deus existe, porque ouvimos dizer que Deus existe. E tem pessoas que dizem, como fazer para saber que Deus existe? Pois tem que viver a experiência com Ele. E viver a experiência com Deus é ir à congregação. E ali, então, o Espírito Santo vai nos falar o profundo, o segredo de nosso coração. Deus vai nos consolar, vai nos ajudar, nos fazer promessas e Ele nos abençoará. Assim que o convite para todos vocês, congreguem-se e bem-vindos. Uma vez mais, pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, aos que dá preguiça de ir à igreja, alguns não podem pela idade, pela doença, mas de todas maneiras, atentos para ouvir o do Senhor, para meditar no Senhor e imaginarmos como foram as coisas naquele tempo e que hoje também o Senhor volta e revive todos estes momentos, todos estes acontecimentos, o Senhor os faz hoje conosco. Glória ao Senhor. Assim que muito obrigada, bem-vindos, Deus abençoa, podem sentar-se, acomodar-se em seu lugar. E hoje nos corresponde a leitura de João, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de João. E vamos ler esta história maravilhosa. Mas é uma história, como lhes dizia, que hoje também a vivemos. Hoje também vivemos todas essas experiências, porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje. Para o Senhor os anos não passam, nem os séculos, não passa o tempo para Deus, não existe o tempo. Ele faz o mesmo, Ele é nosso Deus poderoso.
Para o homem é um mistério, é algo incrível, não podem aceitar que existe um ser sobrenatural que governa o universo completo. Mas nosso Deus, ele existe. Ele vive e ele nos fala hoje como falou ontem, faz milhares de anos. E falará, continuará falando o Senhor sempre, até quando seja sua santa vontade, de ter os seres neste planeta. E diz no capítulo 7, no verso 1, diz: após isso, Jesus andava pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Aqui em tudo o que temos lido, percebemos que o Senhor percorreu toda a região da Judéia, desse estado ou província da Judéia. E ali foi perseguido e o procuravam para matá-lo. E como o Senhor sabia que ainda não tinha chegado o seu dia, ele fugia, se escondia e escapava das mãos dos malfeitores. Mas ele continuava fazendo seu labor, seu trabalho, porque o Pai Deus havia lhe enviado para pregar aos judeus, ao povo de Israel, e que pregasse a eles. Por isso o Senhor trabalhou nessa região que pertenceu aos judeus ou israelitas. E Judéia, que foi a província, cuja capital era Jerusalém, é a cidade escolhida por Deus para edificar ali seu templo, pela mão de Salomão, rei. Então acontece que Deus ali fez uma promessa muito maravilhosa para Jerusalém e disse que ali ele se manifestaria e que ali se faria seu templo físico, material, mas que de toda maneira as pessoas que se congregariam ali teriam que fazê-lo de coração, amando a Deus, valorizando-o, para que Deus se manifestasse neles. Mas isso nunca aconteceu. Tudo foi só promessa de Deus e só ordens do Senhor, porque ninguém obedeceu a Deus. Como ninguém o obedeceu, pois o Senhor tampouco cumpriu as promessas. Então, quando o Senhor manda ao Senhor Jesus que pregue, que fale do evangelho, que resgate esse povo, essas pessoas, que daí em diante ele estaria resgatando muitas almas, não somente dos judeus, senão resgatando ao mundo também completo. Ele pregou só na Judéia porque ele disse: meus discípulos e todo o meu povo de agora em diante vão se encarregar de expandir meu evangelho em todas as regiões, nações estrangeiras, já não somente os judeus ou israelitas, senão também todos os estrangeiros têm direito que eles preguem o evangelho. Então, por isso, ele o fez na Judéia. Mas seus apóstolos logo saíram para diferentes lugares, diferentes cidades e países para pregar. E assim é como no dia de hoje também vemos como Deus fala às pessoas de qualquer país. Por exemplo, é surpreendente o Senhor como fala ali na África, a todas aquelas pessoas, aqueles nativos africanos, e eles estão felizes e cantam alegres ao Senhor. Se vê esse entusiasmo, essa alegria deles por ter conhecido esse Deus vivo e de poder. Então, por isso, quero mandar-lhes uma saudação com muito carinho para todos esses irmãos que estão congregando ali na África, em todos esses países, povos, ainda que sejam congregações pequenas. Mas a palavra do Senhor está ali, a promessa de Deus. Que formoso é, que belo é nosso Deus, manifestando-se em todos esses lugares, onde o Senhor tinha prometido há muito tempo atrás. Tinha falado a Abraão e tinha dito a Abraão: tu serás pai de muitas nações pela fé. E então a fé de hoje pois o Senhor Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Essa é a fé que teve Abraão, e esta é a fé que nós estamos pregando no mundo, e esta é a fé que estão vivendo ali também os irmãos na África. Bendito é o Senhor, e agradecemos a Deus. Bom, eu gostaria de mandar saudação para todas as pessoas em todos os lugares, mencioná-las, mas não há tempo. Não vão pensar que amo um mais que os outros. A todos os amo, porque são pessoas comigo que estamos lutando
pelo reino dos céus, por ser filhos de Deus e estar um dia com nosso Deus regozijando na eternidade. E então, dessa maneira, nosso Deus lhe colocou esse trabalho ao Senhor Jesus Cristo de pregar ali na Judéia. E por isso o Senhor não saía dali. Quando alguém pediu ao Senhor um milagre, um sinal, uma cura, o Senhor lhe dizia: tu não és judia. Isto é para os judeus. E é quando ela lhe diz: sim, Senhor, eu sei, mas é que os cachorrinhos também comem migalhas debaixo da mesa dos senhores. Eles também têm direito e participam e comem das comidas que estão comendo as pessoas. E o Senhor lhe admirou a fé dessa mulher que não era judia. E Deus, o Senhor Jesus, lhe fez o milagre. Em seu amor, em sua misericórdia, fez-lhe o milagre o Senhor sem olhar quem é, sem fazer nenhuma acepção, sem olhar que não era judia. É esse o amor de Deus. Essa é a misericórdia do Senhor. Agradecemos ao Senhor. Por isso, não nos cansemos de louvar ao nosso Deus e de agradecê-lo. E aqui diz que quando ele esteve ali, andava na Galileia, fugindo dos judeus, na Judéia, estava próxima à festa dos tabernáculos. Nós, os que leem a Bíblia, os que leram a Bíblia, porque eu sei que tem muitas pessoas que são muito leitoras da Bíblia, sabem das festas que o Senhor ordenou a Moisés. A festa da Páscoa, a festa dos pães, a festa das colheitas e a festa do tabernáculo entre elas. E tinham que celebrar essas festas que se tratava de honrar e glorificar a Deus um dia todo, louvando a Deus. Essa era a festa espiritual, digamos assim. E nessa festa dos tabernáculos dos judeus, o Senhor também respeitava, porque o Senhor Jesus sabia que no dia de sua morte seria quando já a lei de Moisés, com seus rituais e os costumes e tudo o que fazia, terminaria com o sacrifício na cruz do Calvário. Entretanto, o Senhor respeitava ainda a lei de Moisés, a cumpria e ensinava ao povo cumprir a lei de Moisés. E diz que disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos de sangue do Senhor Jesus. Aqui não está falando dos discípulos no verso 3. Diz, disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos de sangue, os filhos de Maria e José, irmãos do Senhor Jesus na carne, disseram-lhe, sai daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos, veja que aqui eles já lhe dizem, teus discípulos, não lhe dizem teus outros irmãos, como de repente alguns interpretam e dizem, não, o que acontece é que o Senhor Jesus a todos lhe dizia os seus irmãos, não. Aqui está esclarecendo que seus irmãos lhe disseram, vai para a Judéia, para que teus discípulos, não, repito, não disseram ao Senhor para que teus outros irmãos, não. Aqui não vamos nos enganar mal interpretando a palavra de Deus, porque tem alguns que querem torcer a palavra de Deus e ensinar que Maria não teve mais filhos senão um só, que foi Jesus. E isso é mentira. Maria teve filhos e filhas. Ela teve. E aqui estavam os irmãos de Jesus. E diz, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procura ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Aí vemos como seus irmãos o criticavam, dizendo que o Senhor estava fazendo algo em oculto, fugindo ou escondendo-se. Eles então pensaram que sabiam muito, ou que sabiam mais que o Senhor, e lhe deram esse conselho, que a mim não me parece correto. Mas diz, ninguém faz coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, lhe diziam. Bom, eu creio. Não, é que aqui está no verso 5. O que cria. Diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Que tristeza. E isso é certo. Nem os irmãos. Mas bom, nós vemos todos esses exemplos na vida real.
E o único que nos resta é orar e pedir a Deus para que nos ajude, nos dê amor, compreensão e unidade. E que todos amemos a Deus. Sejamos irmãos na carne, irmãos em Cristo, na fé, mas que todos unidos nos amemos e honremos a esse Deus Todo-Poderoso. Que não sejamos como estes irmãos do Senhor, que diz que não criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: meu tempo ainda não chegou. Diz a seus irmãos: meu tempo ainda não chegou, mas vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto eu testifico dele que suas obras são más. Então diz o Senhor que ele estava falando e ensinando que as obras que estavam fazendo o mundo ou os humanos que não andam com Deus eram obras más e que o Senhor estava lhes ensinando o bom caminho. Sigam o caminho correto, façam o bem, cumpram os mandamentos. E por isso eles odiavam e tinham ira contra o Senhor e queriam matá-lo. Isso o Senhor o entendia e explicava a eles para que compreendessem a situação que o Senhor estava vivendo. E aí o Senhor lhes diz, subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque o Senhor sabia que era perigoso ir à festa. Então ele diz, vão vocês, eu não vou. Não é o tempo, diz, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Tudo sabia o Senhor. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Mas, depois, verso 10, depois que seus irmãos já tinham subido, então ele também subiu para a festa. Então o Senhor lhes disse, eu não vou à festa, para que não levasse já a notícia, não é? A escandalizar e a contar a todos que o Senhor estaria aí, que se preparassem, porque certamente faria muitos milagres. A imprudência, quem sabe? Então o Senhor lhes disse, não vou. E no final o Senhor sim foi. Diz que ele foi não manifestamente, mas em oculto. Os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está aquele? E havia grande murmuração a respeito dele entre a multidão. Alguns diziam, ele é bom, mas outros diziam, não, antes engana o povo. Estava ali a divisão. A ignorância deles, dessas pessoas, julgando sem pensar, porque por ignorância, por não ler as Escrituras, porque nunca se preocuparam em ler as Escrituras e aprender a palavra ou o caminho de Deus, senão que somente se aferraram e se acostumaram a praticar os costumes, todos os costumes e todas aquelas coisas que eles inventavam, tradições e costumes, se dedicaram a isso. E a palavra de Deus deixaram-na no esquecimento e nunca a leram. E por isso, quando o Senhor está aí pregando, eles desconhecem essa verdade e por isso são incrédulos e dizem que o Senhor era um mentiroso, que estava enganando as pessoas. Mas se eles tivessem lido, se tivessem informado e tivessem recebido a bênção de Deus, mas essas pessoas, o que aconteceu? Receberam castigo do Senhor por sua incredulidade, por sua dureza de coração, foram castigados. Porque se vamos ver a história depois do Senhor Jesus Cristo, 40 anos depois, veio a guerra, destruiu as cidades, destruiu a cidade, destruiu o templo, teve muita mortandade. Aí esteve o castigo por serem duros, rebeldes, insensatos e menosprezar a palavra do Senhor, menosprezar as palavras do Senhor Jesus Cristo, porque nunca tinham lido as Escrituras.
É assim como hoje nós também temos as Escrituras. E aqui na Escritura o Senhor nos dá umas orientações para seguir o caminho e encontrar o caminho da perfeição, o caminho reto que leva à vida eterna. Aqui na Bíblia o encontramos. Então, o único que nós fazemos por nós mesmos é dispor o coração e dizer a Deus: creio em tua palavra, creio nesta palavra, nestes escritos, creio, Senhor. Manifesta-te em minha vida, porque eu preciso seguir teu caminho e honrar-te e adorar-te conforme esta palavra o diz, porque eu quero que tu a vivifiques em minha vida. E isso é o que devemos fazer, porque esta palavra, lê-la como alguém que a lê como uma história, ou como um poema, como um livro de poemas, ou narrações de coisas que aconteceram faz milhares de anos, pois a lê e nada sentem, não há problema, leem tudo e literalmente o interpretam, não vão sentir a presença de Deus em seu coração. Mas se o lemos com o coração e falando a Deus em cada escrito, Senhor, eu quero que isso se viva em minha vida hoje, assim como viveu essas coisas o viveram milhares de anos atrás. Eu também quero hoje viver contigo. E o Senhor diz, sim, eu vou me manifestar em tua vida, e tu vais me sentir, e vou te dar o meu Espírito Santo. Então tu vais sentir que tem algo sobrenatural que dá a felicidade e a paz, e sou eu. Me conhecerás, dirá o Senhor, me conhecerás. E assim porque o Senhor diz, todos me conhecerão, até as crianças diz, e assim é. Nós, os que tivemos esta oportunidade de viver esta vida espiritual com o Senhor, de seus dons maravilhosos, o dom da profecia, o dom de os sonhos, as revelações, as visões que o Senhor dá, que formoso, que belo é. Nós vivemos esta vida e as crianças também ouvem de nós e elas também sentem e também veem a Deus, e diz o Senhor, me verão e me conhecerão. E nós podemos dizer, conhecemos a este Deus poderoso, que o conhecemos, que existe, e o podemos dizer, glória a nosso Deus, agradecemos ao Senhor. E assim, essas pessoas, em sua ignorância, por ignorarem as Escrituras, se tornaram os inimigos do Senhor e perderam as bênçãos. Então vamos aqui, seguimos no verso 12, creio. E havia grande murmuração a respeito dele entre a multidão. Alguns diziam ele é bom, mas outros diziam não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Ele sempre ia ao templo. O Senhor, ele dava uma grande honra e importância a esse templo físico e material que estava ali em Jerusalém. Porque o Senhor sabia toda a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés referente aos mandamentos e de todos os regulamentos e, sobretudo, do templo, o que tinha que fazer nesse templo que Deus ia se manifestar. Mas não, Deus nunca se manifestou no templo pela dureza dos mesmos, que diziam ser os sacerdotes e os profetas de Deus, e os grandes que tinham a lei e não eram incrédulos, rebeldes e não creram, não aceitaram ao Senhor. Então Deus, como ia lhes dar essa manifestação? Deus não podia se manifestar e nem que eles vivessem essas maravilhas do Senhor. Mas o Senhor Jesus ia ao templo ensinar. E o Senhor Jesus sabia que esse templo seria tão importante até o dia de sua morte. Depois da morte do Senhor Jesus, já esse templo deixou essa importância. Deus se apartou de ter olhado esse templo físico, porque já Deus começou a ver a obra nova de Jesus Cristo, depois de sua ressurreição. O verso 15 diz, e os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras, sem haver estudado? Sim, como sabe? Sabe tanta doutrina e tantas coisas? Não estudou, mas tem muita retórica. É um homem muito inteligente.
porque essa era a incredulidade dessas pessoas. Viam os milagres, viam os sinais que o Senhor Jesus Cristo fazia e não criam nele. E aqui o Senhor Jesus, quando perguntam quem é que, sem estudar, o Senhor lhes disse: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E hoje, meus queridos irmãos e pessoas que me ouvem, lhes conto que hoje nós também vivemos isto. A doutrina que nós ensinamos, praticamos, que vivemos, ou que estamos experimentando, realmente não é nossa, nem foi porque a tiramos teoricamente aqui da Bíblia, senão que o Espírito Santo e seus dons preciosos do Senhor, os dons do Espírito desceram, estiveram, têm estado em cada coração, em cada vida nossa. E Ele é quem tem nos ensinado a doutrina. Ele é quem nos ensina os mandamentos, como cumpri-los, como fazê-los, quais são. Isso é Deus no coração do ser que faz o milagre, lhe ensina o caminho, a doutrina. Porque aqui da Bíblia tem muitas teorias. São milhares de religiões que tem. Diz que milhares que são cristãos que leem a Bíblia e cada um tira sua religião de um verso da Bíblia e forma suas teorias. Mas o Espírito Santo não se manifesta. Deus não respalda a ninguém, porque lhes faz falta que a doutrina que preguem seja dada do céu, seja dada do alto. Não seja tanto que atire aqui da Bíblia. É o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que está trabalhando com cada coração, com cada mentalidade, com cada pessoa que busca a Deus e lhe ensina. E essa pessoa começa a ser respaldada por Deus. Isso é o que tem que buscar ao Deus verdadeiro, sentir o Espírito Santo em nossa vida, falar com Deus, que Ele nos fala, que Ele nos ensina e nos diga o que tem que fazer. Mas sinceridade, Deus demanda muita sinceridade de nossa parte para que Ele possa se manifestar em nossa vida. Então o Senhor tinha toda a razão, diz: minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que quer fazer a vontade de Deus conhecerá se a doutrina é de Deus. Ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a própria glória. E isso é verdade. Mas o que busca a glória de Deus, que foi quem enviou o Senhor, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Porque todos aqueles que abrem a boca para falarem a doutrina de nosso Deus, essa doutrina é dada por Deus, respaldada por Deus. Se ele vai falar de si mesmo, de seu saber e de seu estudo que tem, ou de suas graduações que teve na universidade por ter estudado tantas religiões, então não tem respaldo divino e fala e todas as palavras ficam no ar porque não chegam ao coração da pessoa que ouve. Mas o que é enviado de Deus, quando é Deus, o Espírito do Senhor, que põe as palavras em seus seguidores, em seus filhos, nas pessoas que Ele pôs, essas palavras, sim, têm um sentido e chegam ao coração do ser. E as pessoas se convertem, e as pessoas recebem milagres, porque Deus também lhes faz milagres imediatamente e dá a libertação à pessoa. Liberta a pessoa, lhe dá paz, lhe dá felicidade. É Deus o que convence, é Deus o que ensina a doutrina. Ele é o que está aqui vivificando esses escritos, nosso Deus. Sem Ele, ninguém pode fazer nada. E nós temos aqui digamos, como realmente ter a experiência de ver tantas religiões, tanta religião, e perguntamos a estes personagens: Deus lhe fala lá na sua igreja? Vocês têm os dons espirituais? Vocês veem visões? Deus lhes fala e lhes mostra coisas, lhes faz milagres, curas? Não, lá não tem isso. Não, lá tem muitos programas sociais. O que tem lá?
Então, eu gosto de ir pelos programas sociais que apresentam, mas lá não, Deus não se manifesta. Então, Deus não se manifesta? O que é o que nós queremos? Então, isso o que é? Tirar a própria glória de nós? Ou realmente divulgar e buscar a glória de Deus? Que se manifeste a glória de Deus na vida de todos nós. Isso é o que precisamos. E Deus quer isso, que o amemos. Ele quer seguidores, que o ame de verdade, que Ele glorifiquem, que Ele busquem e valorizem ao Senhor. E nós, sem Deus, não somos nada. Nosso Deus é o todo em nossas vidas. Verso 20. A multidão respondeu e disse: tens demônio. Por quê? Porque o Senhor lhes diz aqui, não vos deu Moisés a lei? Moisés lhes deu a lei. E nenhum de vós observa a lei? Porque procurais matar-me. E vocês, com este feito de que procuram matar-me, com isso é suficiente para ver que vocês não estão cumprindo a lei de Moisés. Então eles se irritaram tanto e disseram que o Senhor tinha demônio e procurava matá-lo. Respondeu e lhes disse: fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pois bem, Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado ou dia de repouso circuncidais o homem, porque efetivamente a circuncisão Deus a deu a Abraão, e Abraão foi antes de Moisés. E Deus fez uma aliança com Abraão e disse-lhe que ele se circuncidasse toda a sua casa e que todos os homens nascidos deveriam ser circuncidados aos 8 dias e que todos os que se circuncidassem seria incluído ao povo e começariam a formar uma nação. Daí foi que começou a formar a nação do povo de Israel, com os 12 filhos de Jacó, que depois tiveram todos que se circuncidarem, porque essa foi a aliança que Deus fez, e não foi Moisés, senão foi Abraão. Mas Moisés novamente repetiu ao povo essa ordem da circuncisão. E o Senhor lhes diz a eles, se o homem recebe a circuncisão no sábado, está lhes dizendo, vocês sabem que existe a circuncisão, que foi uma ordem de Deus, que ele deu a Moisés, mas antes aos pais, como foi Abraão, que nesse dia de repouso circuncidasse o homem. Essa foi uma ordem de Deus. Então lhes diz, se o homem recebe a circuncisão no sábado, que é o dia de repouso, para que a lei de Moisés não seja quebrantada. Vós vos indignais comigo, porque no sábado curei completamente um homem? O Senhor estava lhes perguntando que fizesse a comparação. O que era mal? O que era mais mal? Fazer a circuncisão no sábado ou fazer uma cura, um milagre, um bem a uma pessoa que estava sofrendo uma doença? O Senhor dizia a eles todas essas coisas e lhes explicava para que compreendessem e entendessem, porque estavam ali imersos em uma incredulidade, em uma rebeldia. E o Senhor lhes diz aqui no 24, lhes diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai com justo juízo. Então, alguns de Jerusalém diziam, não é este a quem procuram matar? Pois olhem, ele está falando publicamente e nada lhe dizem. Os governantes terão reconhecido que em verdade este é o Cristo? Então não viviam senão preocupados de que quem era o Senhor. Todavia este sabemos de onde é. Mas quando vier o Cristo, não creram que o Senhor Jesus era o Cristo. Diz, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Jesus, ensinando no templo, levantou a voz e disse, vós me conheceis e sabeis de onde sou? E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, nosso Deus, o Pai, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque procedo dele e ele me enviou.
porquanto procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão sobre ele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Se perguntavam: quando o Cristo venha, será que vai fazer mais milagres do que o que ele faz? Essas eram as perguntas. Não se preocuparam, não amavam a Deus, não lhes interessava saber de Deus, nem amar nem agradecer a Deus. Que triste é essa situação. Hoje em dia, certamente, também tem muitas pessoas com o coração dessa maneira, uma maneira de pensar e similar. Mas nós que vivemos e estamos vivendo essas experiências divinas com o Senhor, nós nos atrevemos a falar e a proclamar publicamente o poder do Deus vivo que existe. A misericórdia desse Deus que fala hoje, que nos dirige, que Ele é o que forma a sua igreja, que Ele é o que respalda, Ele que sustenta tudo. Nós hoje o publicamos e dizemos às pessoas: nos ouve ou deixa de nos ouvir, creia ou não. Continuamos em nosso trabalho, porque isso é o que Deus nos mandou fazer, todos nós. Esse é nosso dever, pregar e publicar a palavra de Deus e pôr em alto o nosso Deus Todo-Poderoso. No verso 32 diz: os fariseus ouviram que o povo murmurava dele tais coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram guardas para o prenderem, o levaram prisioneiro. Então disse-lhes Jesus: estou convosco por um pouco mais de tempo e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estarei, vós não podeis vir, porque o Senhor já estava lhes falando que ele ia morrer e que ele ia subir ao céu. E que aí sim as pessoas estariam buscando ao Senhor para receber os benefícios, os milagres, as curas, tudo aquilo. Disseram no verso 35, pois os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Porventura irá para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? O que significa isso que diz: vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? Portanto, que eles não entenderam ao Senhor o que ele lhes disse, porque o Senhor estava falando, realmente era de seu desaparecimento depois da ressurreição. No verso 37 diz: no último e grande dia da festa, já a festa, estava aqui na festa dos tabernáculos. Diz: no último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Que também, pois ninguém ia entender ao Senhor. Diziam: que ridículo! Como assim que vamos beber dele? O que é o que está nos dizendo? Bom, o Senhor falava dessa maneira porque com a incredulidade e a dureza de coração eles não mereciam que o Senhor lhes falasse claramente acerca do reino dos céus. Diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão o quê? Rios de água viva. Diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu coração, de seu interior, o que correm? Rios de água viva. Hoje nós temos isso em nosso coração. Quantos de vocês vivem essa alegria de Deus em seu coração? Nós vivemos a felicidade no Senhor, somos alegres no Senhor, nos dá alegria, gozo, e quando o Senhor vem e nos visita, pois mais alegria. Isso são os rios de água viva que correm por nosso interior, a presença do Espírito de Deus em nosso ser. Bendito é o Senhor. Diz: isso disse do Espírito Santo. O que lê esse verso diz: ai sim, veja tudo o que o Senhor disse naquela época às pessoas. Não é mais, foi naquela época. Hoje nós o pregamos hoje. Hoje também dizemos: o que crê no Senhor Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, de seu interior correrão rios
de água viva, porque isso é o que nós estamos vivendo e desfrutando do Senhor. Glória ao Todo-Poderoso. E no 39 o Senhor disse, explica as escrituras, diz, isso disse do Espírito que receberiam os que crescem nele, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado, quer dizer, só depois que ele morresse, ressuscitasse e subisse ao céu, viria o Espírito Santo para viver no coração dos crentes, dos filhos de Deus, dos que amam a Deus. E isso nós hoje estamos vivendo e desfrutando. E se você quer também desfrutar esse rio de água viva em seu interior, congregue-se na igreja mais próxima, a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Congregue-se e vá de coração e verá que o Senhor imediatamente forma de você um rio de água que corre dentro do seu interior. Um rio de felicidade e de alegria. E aqui seguimos. No verso 40 diz, então alguns da multidão, ouvindo essas palavras, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros falavam, este é o Cristo. Mas outros diziam, virá o Cristo da Galileia? Não cremos. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Bom, todos se perguntavam que de onde. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, porém ninguém lançou mão dele. Os guardas foram ao encontro dos principais sacerdotes e fariseus. Eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Os guardas responderam, nunca homem algum falou assim como este homem. Quer dizer que se convenceram, ficaram atônitos de ouvir as palavras, a doutrina e a sabedoria do Senhor, de tal maneira que eles não foram capazes de prendê-lo, de detê-lo para levá-lo. Então os fariseus responderam-lhes, também vós fostes enganados? Como é possível que vocês se deixaram enganar? Bom, porventura creu nele alguns dos governantes ou dos fariseus? Lhes diz, vocês perceberam que nenhum de nós que somos os importantes não cremos nele? Então vocês, por que vão crer nele? Estavam dizendo. Mas esta multidão, que não conhece a lei, é maldita. Diz, Nicodemos, o que de noite for encontrar-se com Jesus, que era um deles, um dos guardas. Foi Nicodemos? Que alguém, nós já lemos o de Nicodemos, não me recordo bem, mas já o estudamos várias vezes. E diz que Nicodemos, que veio de noite para perguntar ao Senhor Jesus o que vou fazer para ganhar a vida eterna, e o Senhor lhe falou e o evangelizou. E bom, então diz aqui, e aparece Nicodemos de novo, com a guarnição que haviam enviado para prender o Senhor, para levá-lo prisioneiro. Diz Nicodemos, o que de noite for encontrar-se com Jesus, que era um deles, disse-lhes, porventura um homem julga nossa lei sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Então vemos que Nicodemos sim creu no Senhor, porque aqui o está defendendo. Responderam e disseram-lhe aqueles magistrados, acaso tu és também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Bom, eles não viviam senão era lendo as escrituras, porque pensaram que Deus literalmente ia lhes dizer o povo, a cidade, o endereço da casa e de onde era que o Senhor ia nascer e tudo para que crescem nele. O Senhor não fez isto precisamente por conhecer a rebeldia e a dureza do coração do povo, das pessoas. Por isso o Senhor falou por ilustrações, falava por parábolas, falava por sinais. Bom, por muita simbologia, muitas palavras, tem muitas retóricas, para que o que lê, pois o rebelde insensato não entende. Mas o que ama a Deus, sim, vai entender. Glória ao nosso Deus. E assim, dessa maneira, vamos dizer ao nosso Deus, Senhor, cremos em Ti. Creio em Ti. Senhor, Te amamos. Vamos dizer ao Senhor, Te louvamos, Senhor. Tu és nosso Deus. Tu és o Deus de Jesus Cristo, o que está aí escrito, do que acabamos de ler. Tu és o mesmo hoje. E Tu estás aqui próximo de nós. E queremos Tua bênção. Queremos, Senhor,
tua misericórdia para conosco. Assim tem que orar para o nosso Deus. Assim vamos orar ao Senhor e vamos pedir com o coração. Milagres também vamos pedir ao Senhor. Vamos orar, Pai Santo, Pai Celestial. Uma vez mais, Senhor, nos apresentamos diante de Ti e te dizemos, Senhor, que te amamos, que queremos fazer Tua vontade. Nós queremos te agradar, fazer o bem, viver o caminho da retidão, andar por ele, fazer boas obras, fazer o bem. Queremos ser justos, ser misericordiosos. Queremos honrar-te, porque tu o mereces. És grande e poderoso. E tu nos tem feito tantas promessas e todas as estão cumprindo em todo o trajeto de nossa vida. Como vamos duvidar de ti, Senhor? Como não vamos te agradecer esses bens que fazes por nós? Obrigada por tua misericórdia, por teu amor. Obrigada por tua palavra, por tuas promessas, Senhor. Obrigada. Te louvamos e te damos a honra e a glória. E também, meu Senhor, abençoas a todas as pessoas que dispôs seu coração para ouvir tua palavra, para seguir teus caminhos, se dispuseram para crer em ti, se esforçam para ler a Bíblia e saber de ti. Abençoa-os a todos, a nível mundial, a todos aqueles grupos pequenos ou grandes, corações que esperam em ti e confiam em ti. Senhor, tua mão poderosa abençoando, tua mão poderosa curando, libertando, quebrando correntes e ataduras, tirando bruxarias, feitiçarias, maldições, dando a paz, a alegria e a felicidade a cada homem e a cada mulher que estão se esforçando para seguir teus caminhos, meu Senhor. Abençoa-os a todos, meu Senhor. A tua paz, a tua bênção seja com todos eles, Pai. No nome glorioso de Cristo Jesus, te pedimos tudo. Obrigada, Senhor. Louvado teu nome. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Obrigada, Senhor. A honra e a glória é para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos. Deus os abençoe a todos. Para as crianças, um abraço para todos. Que o Senhor lhes derrame muitas bênçãos do céu para todos vocês. Até breve. Obrigada, obrigada.